Por anos, um membro da família Harrison continuou sendo um verdadeiro mistério para a maioria dos fãs da série Trato Feito. Enquanto o programa transformou-os em celebridades globais, um dos filhos se manteve completamente longe dos holofotes. Isso durou até que uma tragédia forçou a família a lidar com uma história que eles mantiveram em segredo por muito tempo. Após sua morte, novos detalhes começaram a surgir. E o que foi encontrado entre seus pertences apenas aprofundou as dúvidas sobre os seus últimos anos de vida. Então, o que realmente aconteceu com Adam Harrison? E por que as pessoas mais próximas a ele acreditavam que havia muito mais nessa história do que se imaginava inicialmente? Acompanhe com a gente a jornada para desvendar a trágica vida de Adam e as descobertas que levantaram ainda mais suspeitas. Durante anos, o filho de Rick manteve uma garagem que quase ninguém prestava atenção. A maioria presumia que o local guardava apenas ferramentas comuns, equipamentos velhos e objetos esquecidos. No entanto, tudo mudou após sua partida. Quando as portas finalmente se abriram, o que parecia ser uma inspeção de rotina rapidamente se transformou em algo inimaginável. À medida que amigos, familiares e curiosos se reuniram para organizar o espaço, começaram a descobrir itens que traziam mais perguntas do que respostas. Quanto mais vasculhavam, mais surpreendentes as descobertas se tornavam, e logo ficou claro que aquela garagem escondia muito mais do que qualquer um poderia supor. O público passou a pressionar a família por mais informações, na esperança de encontrar algum desfecho para o caso. Contudo, os Harrisons permaneceram em silêncio absoluto, deixando escapar apenas pequenos vazamentos aqui e ali. O que começou como uma simples limpeza de garagem, logo virou uma história chocante que prendeu a atenção de todos. Conforme os detalhes continuavam a aparecer, muitos se perguntavam como um acervo tão fora do comum pôde ficar escondido por tanto tempo, e o que isso realmente revelava sobre o homem que o deixou para trás. Mas com o silêncio da família, as especulações só aumentaram na internet, e até os menores detalhes passaram a parecer cruciais. A grande pergunta que ficou foi: será que a garagem esconde algo que a família ainda se recusa a comentar? Não se tratava apenas de cortadores de grama enferrujados e enfeites de Natal empoeirados. O que se comenta por aí é que eles tropeçaram em um estoque de objetos pessoais que deixava tragicamente óbvio que Adam estava afundado em uma bagagem emocional pesadíssima. Nenhuma autoridade local falou oficialmente sobre o conteúdo daquelas caixas, mas isso não impediu a internet de transformar toda essa situação caótica em uma verdadeira obsessão no estilo true crime. Supostamente, o acervo incluía notas escritas à mão, projetos inacabados e vários itens pessoais aleatórios. Quem acompanhava o caso começou a deduzir na hora que Adam mantinha em segredo um registro de uma vida sobre a qual sua própria família não sabia absolutamente nada. Outros rumores diziam que a garagem estava lotada de fotos antigas e lembranças soltas. Naturalmente, isso fez todo mundo se questionar se ele estava acumulando memórias que no fundo tinham um grande significado emocional. Quando a internet botou as mãos nessa história, os fãs começaram a cavar atrás de pistas, torcendo para finalmente desvendar os mistérios bizarros que marcaram a vida dele. Nada disso foi comprovado, mas isso não evitou os debates acalorados nas redes sociais. Talvez a garagem realmente guardasse segredos bombásticos, ou talvez fosse apenas um monte de tralha comum de uma vida privada. De qualquer forma, as fofocas transformaram uma tragédia em um enigma ainda maior. Adam era o segundo filho de Rick, fruto de seu primeiro casamento com Kim. Para a família, ele nunca foi uma marca ou um personagem. Ele era apenas o Adam, o irmão do meio, aquele que alguns entes queridos chamavam carinhosamente pelo apelido de Wax. Ele cresceu ao redor dos mesmos balcões de penhores que mais tarde tornariam sua família famosa e, segundo vários relatos, trabalhou na loja Gold & Silver muito antes de as câmeras de TV aparecerem. O negócio da família estava no sangue dele, tanto quanto no de qualquer outro. Quando o programa estourou e virou um sucesso absurdo, Adam decidiu se afastar em vez de pular para os holofotes. Enquanto Corey assumiu a persona do Big Hoss e aprendeu a jogar o jogo das câmeras, Adam se manteve totalmente fora de cena. Os fãs mais fervorosos de Trato Feito sabem de cor os nomes de Rick, Corey,
o velho e Chumley, mas uma boa parte deles não fazia a menor ideia de que existia um terceiro filho na família Harrison. É impressionante ver uma família transformar uma loja de penhores poeirenta em um império milionário de reality shows, enquanto um dos filhos olha para todo aquele circo e simplesmente diz: "Não, obrigado, eu vou ficar nos bastidores." Existem vários motivos para alguém escolher a privacidade em vez da fama, e por muito tempo parecia que Adam apenas preferia uma vida pacata. Ele tinha todo o direito. Nem todo mundo quer o próprio rosto estampando a TV, e nem todo membro da família se encaixa no mundo barulhento e acelerado do entretenimento. Na superfície, sua ausência soava como uma escolha pessoal, mas havia algo muito mais profundo rolando por baixo dos panos, e a família sabia disso mesmo que os fãs não fizessem ideia. Enquanto seu pai e seu irmão gravavam episódios e apertavam as mãos de turistas, relatos apontam que Adam travava uma batalha que havia começado anos antes e que não tinha nada a ver com a fama. Era uma luta que se estenderia por quase toda a vida adulta e uma que seu pai tentou, repetidas vezes, ajudá-lo a vencer. Como Adam nunca apareceu no programa, o grande público quase não tinha a imagem de quem ele era como pessoa. Não existiam momentos na TV para citar, nem bordões famosos, muito menos vídeos virais. Ele existia nas entrelinhas dos episódios, conhecido pela família e por quem trabalhava no balcão, mas completamente invisível para a audiência que amava seus parentes. De um jeito meio bizarro, essa invisibilidade protegeu a imagem da família por anos, mesmo quando as coisas ficaram difíceis a portas fechadas. Porque a verdade é que a luta de Adam havia começado muito antes de o mundo ouvir seu nome. Rick sempre foi muito transparente sobre quando os problemas realmente estouraram. Segundo ele, a luta do filho contra a dependência química começou quando Adam tinha apenas cerca de 20 anos. Qualquer um que já lidou com um familiar enfrentando o vício sabe exatamente como esse ciclo funciona. Houve inúmeras brigas pesadas, aquelas discussões com gritos brutais que só acontecem quando um pai está completamente apavorado pelo filho. O pai continuava pressionando, o filho rebatia, e ambos ficaram presos em um looping do qual nenhum dos dois conseguia escapar. Por um momento, até parecia que eles poderiam vencer essa guerra. Rick internou o filho em clínicas de reabilitação mais vezes do que conseguiria contar, e a cada vez surgia um pingo de esperança. Adam saía limpo, parecia saudável, parecia ser ele mesmo de novo. Falando mais tarde sobre esses anos, Rick se lembrou do ritmo cruel de tudo isso. Ele contou que toda vez que Adam passava pelo tratamento, ficava ótimo, mas depois acabava recaindo. A esperança nunca durava o tempo que a família precisava. Por trás dessas palavras, existe um nível de exaustão que só quem lida com dependência severa em casa consegue de fato compreender. Os pais comemoram as semanas boas, começam a acreditar que dessa vez a mudança veio para ficar. Aí o chão desaba novamente e todo mundo volta para a estaca zero, só que ainda mais cansado e assustado do que antes. Rick viveu exatamente nessa montanha-russa durante anos, vendo seu filho desaparecer, voltar e sumir tudo de novo. Feriados, aniversários e ligações aleatórias viravam praticamente um pesadelo, porque ninguém nunca sabia qual versão do Adam iria aparecer. A família continuava rezando para que a próxima internação consertasse tudo num passe de mágica. Esse exato tipo de negação é o único motivo pelo qual as pessoas não simplesmente desistem e vão embora, mesmo depois de se decepcionarem 1 milhão de vezes. É loucura ver como o otimismo faz as pessoas baterem a cabeça contra uma parede de tijolos repetidas vezes, acreditando de forma genuína que a parede vai ceder primeiro. E então chegaram os últimos 6 meses de vida de Adam, e tudo que vinha desmoronando lentamente ao longo dos anos simplesmente despencou de uma vez por todas. Mais tarde, Rick descreveria a reta final como uma espiral terrível rumo ao fundo do poço, e os detalhes que vieram à tona pintavam um cenário desolador. O fentanil, um opioide sintético poderosíssimo que inundou o país, havia dominado seu filho de um jeito muito pior do que nos anos anteriores. Rick explicou isso com palavras de cortar o coração, dizendo que o uso de substâncias transformou o filho em alguém que ele não era, trazendo junto péssimas decisões e um período na prisão. E essas decisões ruins foram reais e muito graves. Relatórios de ocorrências indicaram que Adam esteve atrás das grades por meses antes do fim, um sinal claro do quão longe as coisas haviam saído do controle.
Adam havia se mudado para uma casa de hóspedes em Las Vegas buscando um recomeço. No entanto, vizinhos notaram um comportamento estranho e recluso, com ele se barricando no local. Após ser visto pela última vez em 17 de janeiro de 2024 e passar dias sem responder, o proprietário entrou na casa e o encontrou sem vida, aos 39 anos. Não houve mistérios ou reviravoltas. O laudo do legista confirmou que Adam sofreu uma overdose acidental causada por fentanil e metanfetamina. A tragédia foi o resultado de uma luta de quase 2 décadas contra a dependência química, um inimigo que o alcançou em um momento de isolamento. Apesar de anos lidando com os altos e baixos do vício de Adam e de inúmeras tentativas de reabilitação, a notícia devastou a família. Rick e o irmão de Adam, Corey, compartilharam o luto publicamente. Rick descreveu a dor insuportável e os questionamentos inevitáveis que assombram os pais nessas situações, perguntando-se se poderia ter feito algo a mais para salvar o filho. É também por isso que Rick continua contando essa história, em vez de enterrá-la. Falar sobre a overdose de um filho em público não é fácil, e muitas famílias escolhem o silêncio por vergonha ou pura exaustão. Rick decidiu que o silêncio não ajuda ninguém. Toda vez que ele diz o nome de Adam e explica como ele morreu, ele quebra um pouco do estigma que impede outros pais de pedirem ajuda. Se pelo menos uma família ouvir esse aviso a tempo, a história de seu filho se torna um resgate e não apenas uma tragédia. Porque no final das contas, a descoberta mais chocante não foi algo que eles encontraram em um quarto, mas sim algo que toda a família que está assistindo já sabe lá no fundo. Em vez de se esconder na vergonha ou no silêncio, Rick transformou sua pior semana em uma missão. Ele passou a usar sua influência para alertar o público sobre a epidemia do fentanil, destacando quão letal e barata a droga se tornou. Rick cobrou líderes políticos, exigiu maior controle nas fronteiras e se recusou a deixar Adam ser apenas mais uma estatística esquecida. O caso expôs uma realidade dura. O vício não se importa com dinheiro, fama ou sobrenome. A tragédia de Adam mostrou que ninguém está imune. O objetivo de Rick ao compartilhar a história não é apenas viver o luto, mas quebrar o estigma sobre o vício para que outros pais não tenham medo de pedirem ajuda a tempo de salvar seus filhos. E você, o que acha de tudo isso? O que o país deveria fazer sobre a crise do fentanil? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Ah, e clica no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora, você vai curtir muito.